Audiolivros em português. Apresenta o Mahabharata de Krishnadvaipayana Vyasa. Livro 3. Vanaparva. Ou Aranyaka Parva *. O Livro da Floresta. Parte 03. 33. Kairata Parva. 34. Indraloka Gamana Parva. 38. Kairata Parva. Janamejaya disse: ó ilustre, eu desejo ouvir em detalhes a história da aquisição de armas por Arjuna de atos sem máculas. Ó, dize-me como aquele tigre entre homens, Dhananjaya, de braços poderosos e possuidor de grande energia, entrou naquela floresta solitária sem medo. Ó tu principal daqueles conhecedores do Veda, o que também fez Arjuna enquanto morava lá. Como também o ilustre Stanu e o chefe dos celestiais foram satisfeitos por ele. Ó tu, melhor dos regenerados, eu desejo ouvir tudo isso pela tua graça. Tu és onisciente, tu sabes tudo sobre os deuses e tudo sobre os homens. Ó Brahmani, o combate que ocorreu antigamente entre Arjuna, aquele principal dos batedores, nunca derrotado em batalha, e Bava foi muito extraordinário e sem paralelo. Ele arrepia os cabelos da pessoa que o ouve. Até os corações daqueles leões entre homens, os corajosos filhos de Parita, tremerão pela surpresa e alegria e um sentimento de sua própria inferioridade. Ó, conta-me integralmente o que mais Arjuna fez, eu não vejo nem a coisa mais trivial em Vishnu que seja censurável. Portanto, narra para mim integralmente a história daquele herói. Vaisampayana disse: ó tigre entre os curos, eu recitarei para ti aquela narração, excelente e extensa e inigualável, com relação ao herói ilustre. Ó impecável, ouve em detalhes os pormenores sobre o encontro de Arjuna com o Deus dos deuses de 3 olhos, e seu contato com a pessoa do Deus ilustre. Por ordem de Yudhishthira, Dhananjaya de bravura imensurável saiu, de Kamyaka, para obter uma visão de Sakra, o chefe dos celestiais, e de Sankara, o Deus dos deuses. E Arjuna de braços fortes de grande poder partiu armado com seu arco celeste e uma espada com punho dourado, para o sucesso do objetivo que ele tinha em vista, na direção norte, em direção ao topo do Himavata. Ó rei! Aquele principal de todos os guerreiros nos 3 mundos, o filho de Indra, com a mente tranquila, e firmemente aderindo ao seu propósito, então se dedicou, sem nenhuma perda de tempo, a austeridades ascéticas. E ele entrou, totalmente sozinho, naquela floresta terrível cheia de plantas espinhosas e árvores e flores e frutas de várias espécies, e habitada por criaturas aladas de várias espécies, e cheia de animais de diversas espécies, e frequentada por siddhas e charanas. Quando o filho de Kunti entrou naquela floresta desprovida de seres humanos, sons de conchas e baterias começaram a ser ouvidos nos céus. E uma grossa chuva de flores caiu sobre a terra, e as nuvens se espalhando sobre o firmamento causaram uma sombra densa. Passando por aquelas regiões difíceis e arborizadas na base das grandes montanhas, Arjuna logo alcançou o leito do Himavata, e ficando lá por algum tempo começou a brilhar em seu esplendor. E ele viu lá numerosas árvores com verdor espalhado, ressoando com as notas melodiosas de quentores alados. E ele viu lá rios com correntezas de lápis lazuli. 84. Perturbadas por redemoinhos violentos aqui e ali, e ecoando com as notas de cisnes e patos e garças. E as margens daqueles rios ressoavam com os acordes melífluos dos coquilós machos e as notas de pavões e garças. E o guerreiro poderoso, contemplando aqueles rios de água sagrada e pura e deliciosa e suas margens graciosas, ficou muito encantado. E o encantado Arjuna de energia feroz e grande alma então se dedicou a austeridades rígidas naquela região encantadora e arborizada. Vestido em trapos feitos de erva e equipado com uma
camurça preta e um bastão, ele começou a comer folhas murchas caídas sobre o chão. E ele passou o primeiro mês comendo frutas no intervalo de 3 noites, e o segundo comendo no intervalo de 6 noites, e o terceiro comendo no intervalo de uma quinzena. Quando chegou o 4º mês, aquele melhor dos baratas, o filho de Pando de braços fortes, começou a subsistir só do ar. Com braços erguidos e sem se apoiar em nada e permanecendo nas pontas de seus dedos dos pés, ele continuou suas austeridades. E as madeixas do herói ilustre, por consequência de banho frequente, pegou a cor do relâmpago ou do lótus. Então, todos os grandes ricis foram juntos até o deus do Pinaka para falar a ele sobre o ascetismo feroz do filho de Paritá. E curvando-se aquele deus dos deuses, eles o informaram das austeridades de Arjuna, dizendo: aquele filho de Paritá possuidor de grande energia está engajado nas mais difíceis das austeridades ascéticas no leito de Himavata. Aquecida por seu ascetismo, a terra está fumegando por toda parte, ó Deus dos deuses. Nós não sabemos qual é o objetivo pelo qual ele está dedicado àquelas austeridades. Ele, no entanto, está nos causando tormento. Cabe a ti impedi-lo. Ouvindo essas palavras daqueles munis de almas sob perfeito controle, o Senhor de todas as criaturas, o marido de um disse: não cabe a vocês sentir qualquer angústia por causa de Falguna. Voltem todos alegremente e com vivacidade para os lugares de onde vocês vieram. Eu conheço o desejo que está no coração de Arjuna. Seu desejo não é pelo céu, nem pela prosperidade, nem por vida longa. E eu realizarei, hoje mesmo, tudo o que é desejado por ele. Vaisampayana continuou: os ricis falantes da verdade, ao ouvirem essas palavras de Mahadeva, ficaram aquentados, e voltaram para as suas respectivas residências. 39. Vaisampayana disse, depois que todos aqueles ascetas ilustres tinham ido embora, aquele manejador do Pinaka e purificador de todos os pecados, o ilustre Rara, assumindo a forma de um kirata resplandecente como uma árvore dourada, e com uma forma enorme e robusta como um segundo Meru, e pegando um arco e várias flechas parecidas com cobras de veneno virulento, e parecendo uma encarnação do fogo, desceu rapidamente no leito de Himavata. E o belo deus dos deuses estava acompanhado por na aparência de uma mulher kirata, e também por um enxame de espíritos alegres de várias formas de trajes, e por milhares de mulheres na forma e traje de kiratas. Ó rei, aquela região de repente resplandeceu em beleza, por causa da chegada do deus dos deuses em 85. Tal companhia. E logo um silêncio solene permeou o lugar. Os sons de fontes, e cursos d'água, e de aves cessaram de repente. E quando o deus dos deuses se aproximou do filho de Paritá de atos irrepreensíveis, ele contemplou uma visão extraordinária, exatamente a de um Danava chamado Mukha, procurando, na forma de um javali, matar Arjuna. Falguna, a visão do inimigo procurando matá-lo. Ergueu Gandiva e várias flechas parecendo cobras de veneno virulento. Esticando seu arco e enchendo o ar com sua vibração, ele se dirigiu ao javali e disse: eu vim aqui, mas não te causei dano. Como tu procuras matar-me, eu sem dúvida te mandarei para a residência de Yama. E vendo aquele firme manejador do arco, Falguna, prestes a matar o javali, Sankara, no disfarce de um kirata de repente mandou-o parar, dizendo: o javali, como a montanha de Indrakila em cor, foi visado por mim primeiro. Falguna, no entanto, desconsiderando essas palavras, atirou no javali. O kirata, também brilhando em esplendor, fez voar uma seta como fogo flamejante e parecendo o raio no mesmo objeto. E as setas assim atiradas por ambos caíram no mesmo instante de tempo sobre o corpo amplo de Mukha, duro como pedra.
E as duas flechas caíram sobre o javali com um som alto. Assim como o do raio de Indra e o trovão das nuvens caindo juntos sobre o leito de uma montanha. E Muka, assim atingido por duas flechas que produziram setas numerosas semelhantes a cobras de bocas ardentes, abandonou a vida, assumindo mais uma vez sua terrível forma Rakshasa. Vishnu, aquele matador de inimigos, então viu diante dele aquela pessoa, de forma brilhante como um deus, e vestido no traje de um Kirata e acompanhado por muitas mulheres. E vendo-o, o filho de Kunfi com o coração alegre se dirigiu a ele sorridente e disse: Quem és tu? Que vagueias assim nestas florestas solitárias, cercado por mulheres? Ó tu de esplendor dourado, tu não temes esta floresta terrível. Porque, além disso, tu disparaste no javali que foi visado por mim primeiro. Este Rakshasa que veio para cá, indiferentemente ou com o objetivo de me matar, foi primeiro visado por mim. Tu, portanto, não escaparás de mim com vida. O teu comportamento em relação a mim não é compatível com os costumes da caça. Portanto, ó montanhês, eu tirarei a tua vida. Assim abordado pelo filho de Pandu, o Kirata, sorrindo, respondeu. Para ele capaz de manejar o arco com a mão esquerda em palavras gentes. Dizendo, o herói, tu não precisas ficar ansioso por minha causa. Esta região de floresta é a residência adequada para nós que sempre habitamos as florestas. Em relação a ti, no entanto, eu posso questionar, por que tu escolheste a tua residência aqui em meio a essas dificuldades? Nós, ó asceta, temos nossa habitação nestas florestas cheias de animais de todas as espécies. Por que tu, tão delicado e criado no luxo e possuidor do esplendor do fogo, moras sozinho em tal região solitária? Arjuna disse, dependendo do Gandiva e de flechas ardentes. Como fogo, eu vivo nesta grande floresta, como um segundo Pavaki. Tu viste? Como este monstro, este Rakshasa terrível, que veio para cá na forma de um animal, foi morto por mim. O Kirata respondeu, este Rakshasa, atingido primeiro por mim com o tiro do meu arco, foi morto e mandado para as regiões de Yama. Por mim. Ele foi visado por mim primeiro. E foi com o meu tiro que ele foi privado de vida. Orgulhoso da tua força, não cabe a te atribuir a tua própria falha a outros. Tu estás em erro, ó Patife, e, portanto, não escaparás de mim com vida. Espera. Eu atirarei em ti flechas como raios. Esforça-te também e atira, com todas as tuas forças, as tuas flechas em mim. Ouvindo essas palavras do Kirata, Arjuna ficou 86. Zangado e o atacou com flechas. O Kirata, no entanto, com o coração contente, recebeu todas aquelas flechas sobre si mesmo, dizendo repetidamente, Patife. Patife, atira flechas melhores capazes de perfurar os próprios órgãos vitais. Assim, abordado, Arjuna começou a derramar flechas sobre ele. Ambos então ficaram enfurecidos e, se engajando em combate violento, começaram a atirar um no outro chuvas de flechas, cada uma parecendo uma cobra de veneno virulento. Arjuna derramou uma chuva perfeita de flechas sobre o Kirata, Sankara, no entanto, suportou aquela chuva de flechas com o coração alegre. Mas o manejador do Pinaka, tendo suportado aquela chuva de flechas por um momento, permaneceu ileso, imóvel como uma colina. Dhananjaya, vendo sua chuva de flechas se tornar inútil, ficou muito admirado, dizendo repetidamente, excelente. Excelente. Ai, este montanhês de membros delicados, morando nas alturas do Himavat, suporta, sem vacilar, as flechas disparadas do Gandiva. Quem é ele? Ele é o próprio Rudra, ou algum outro deus, ou um Yaksha, ou um Ajura. Os deuses, às vezes descem nas alturas do Himavat, exceto o deus que maneja o Pinaka.
Não há ninguém nascido que possa suportar a impetuosidade dos milhares de flechas disparadas por mim do Gandiva. Seja ele um deus ou um yaksha, ou de fato, alguém além de Rudra, eu logo o mandarei, com minhas flechas, para as regiões de Yama. Assim pensando, Arjuna, com o coração alegre, começou, ó rei, a atirar flechas às centenas, parecidas em esplendor com os raios do sol. Aquela chuva de flechas, no entanto, o ilustre Criador dos mundos, o manejador do tridente, suportou com o coração contente, como uma montanha suportando uma chuva de rochas. Logo, no entanto, as flechas de Falguna estavam esgotadas. Notando esse fato, Arjuna ficou muito alarmado. E o filho de Pandu então começou a pensar no ilustre deus Agni que tinha antes, durante o incêndio de Kandava, dado a ele um par de aljavas inesgotáveis. E ele começou a pensar: ai, as minhas flechas estão todas esgotadas. O que eu dispararei agora do meu arco? Quem é esse homem que absorve minhas flechas, matando-o com a extremidade do meu arco? Como elefantes são mortos com lanças, eu o enviarei para os domínios de Yama, manejador da massa. O ilustre Arjuna então, pegando o arco e puxando a força o Kirata com a corda de seu arco, desferiu nele alguns golpes violentos que desceram como raios. Quando, no entanto, aquele matador de heróis hostis, o filho de Kunfi, começou a lutar com a ponta de seu arco, o montanhês tirou das mãos dele aquele arco celeste. E vendo seu arco tirado dele, Arjuna pegou a espada, e desejando terminar o combate, avançou no inimigo. E então o príncipe Kuru, com toda a força de seus braços, atingiu com aquela arma afiada a cabeça do Kirata, uma arma que era incapaz de ser resistida mesmo por rochas sólidas. Mas aquela principal das espadas, ao tocar o topo da cabeça do Kirata, se partiu em pedaços. Falguna então começou a combater com árvores e pedras. O ilustre deus na forma do Kirata de corpo enorme, no entanto, suportou aquela chuva de árvores e rochas com paciência. O filho poderoso de Parita então, com a boca fumegando de raiva, golpeou o deus invencível na forma de um Kirata com os punhos fechados, golpes que desceram como raios. O deus na forma Kirata devolveu os golpes de Falguna com golpes violentos parecendo os raios de Indra. E por causa daquele combate de golpes entre o filho de Pandu e o Kirata, ergueram-se naquele local sons altos e terríveis. Aquele combate terrível de golpes, parecido com o combate de antigamente entre Vritra e Vasva, durou só 87. Um instante. O poderoso Vishnu, apertando o Kirata, começou a pressioná-lo com o peito, mas o Kirata, possuidor de grande força, apertou o filho impassível de Pandu com força. E por causa da pressão de seus braços e de seus peitos, seus corpos começaram a emitir fumaça como carvão em fogo. O grande deus então, golpeando o já golpeado filho de Pandu, e atacando-o com raiva com todo o seu poder, privou-o de seus sentidos. Então, ó Bharata, Falguna, assim pressionado pelo deus dos deuses, com membros, além disso, machucados e lacerados, ficou incapaz de se mover e estava quase reduzido a uma bola de carne. E golpeado pelo deus ilustre, ele ficou sem fôlego e, caindo ao chão sem poder de movimento, parecia alguém que estava morto. Logo, no entanto, ele recuperou os sentidos, e, levantando-se da sua posição prostrada, com o corpo coberto de sangue, ficou cheio de angústia. Mentalmente se prostrando perante o gracioso Deus dos deuses, e fazendo uma imagem de argila daquele Deus, ele a adorou, com oferendas de guirlandas florais. Vendo, no entanto, a guirlanda que ele tinha oferecido para a imagem de argila de Bava enfeitando a cabeça do Kirata, aquele melhor dos filhos de Pandu ficou cheio de alegria e recuperou a tranquilidade.
Ele prostrou-se imediatamente aos pés de Bava, e o deus também ficou satisfeito com ele. E Hara, vendo a admiração de Arjuna e vendo que seu corpo tinha sido emaciado com austeridades ascéticas, falou para ele em uma voz profunda como o ribombo das nuvens, dizendo: ó Falguna, eu estou satisfeito contigo, pois teu ato é sem paralelo. Não há kshatriya que seja igual a ti em coragem e paciência. Ó impecável, tua força e bravura são quase iguais às minhas. Ó poderosamente armado, eu estou satisfeito contigo. Vê-me, ó touro da raça barata. Ó tu de grandes olhos. Eu te darei olhos, para me ver em minha forma verdadeira. Tu foste um rici antes. Tu vencerás todos os teus inimigos, até os habitantes do céu. E como eu estou satisfeito contigo, eu te concederei uma arma irresistível. Logo tu serás capaz de manejar aquela minha arma. Vaisampayana continuou. Falguna então viu a ele, Mahadeva, aquele deus de esplendor ardente, aquele manejador do Pinaka, que tinha sua residência sobre as montanhas de Kailasa, acompanhado por um an, curvando-se sobre o joelho e inclinando a cabeça, aquele conquistador de cidades hostis, o filho de Parita, adorou Hara e inclinou a benevolência. E Arjuna disse: ó Kapardin, ó chefe de todos os deuses, ó destruidor dos olhos de Bhaga, ó Deus dos deuses, ó Mahadeva, ó tu de garganta azul, ó tu de madeixas emaranhadas, eu te conheço como a causa de todas as causas. Ó tu de 3 olhos, ó Senhor de tudo. Tu és o refúgio de todos os deuses. Este universo surgiu de ti. Tu não pôde ser vencido pelos 3 mundos dos celestiais, dos ajuras, e homens. Tu és Siva na forma de Vishnu, e Vishnu na forma de Siva. Tu destruíste antigamente o grande sacrifício de Daksha. Ó Hari, ó Rudra, eu me curvo a ti. Tu tens um olho em tua testa. Ó Sarva, ó tu que derramas objetos de desejo, ó portador do tridente, ó portador do Pinaka, ó Surya, ó tu de corpo puro, ó Criador de tudo, eu te reverencio. Ó Senhor de todas as coisas criadas, eu adoro a ti para obter a tua graça. Tu és o Senhor dos Ganos, a fonte de bênção universal, a causa das causas do universo. Tu estás além do principal dos seres masculinos, tu és o mais elevado, tu és o mais sutil, ó Hara. Ó ilustre Sankara, cabe a ti perdoar o meu erro. Foi mesmo para obter uma visão de ti que eu vim para esta grande montanha, a qual é cara para ti. 88. E que é a residência excelente de ascetas. Tu és adorado por todos os mundos. Ó Senhor, eu te adoro para obter a tua graça. Que esta minha impetuosidade não seja considerada como uma falha, este combate no qual eu estava engajado contigo por ignorância. Ó Sankara, eu procuro a tua proteção. Perdoa-me tudo o que eu fiz. Vaisampayana continuou, dotado de grande poder, o deus cujo símbolo era o touro, tomando nas suas as mãos belas de Arjuna, respondeu sorridente para ele, dizendo: eu te perdoei. E o ilustre Hara, alegremente abraçando Arjuna, uma vez mais confortando Arjuna, disse o seguinte: 40. Mahadeva disse: tu foste na tua vida anterior Nara, o amigo de Narayana. Em Vadari tu te dedicaste a austeridades ascéticas violentas por vários milhares de anos. Em ti, assim como em Vishnu, aquele principal dos seres masculinos, habita grande poder. Ambos, por seu poder, mantêm o universo. Ó Senhor, pegando aquele arco feroz cuja vibração parece com o ribombo profundo das nuvens, tu, assim como Krishna, castigaste os Danavas durante a coroação de Indra. Este mesmo Gandiva é aquele arco, ó filho de Parita, adequado para as tuas mãos. Ó principal dos seres masculinos, eu o tirei de ti, ajudado por meus poderes de ilusão. As tuas 2 aljavas,
perfeitas para ti, serão novamente inesgotáveis, ó filho de Paritá. Ó filho da tribo Curo, teu corpo será livre de dor e doença. Tua bravura não pode ser impedida. Eu estou satisfeito contigo. Ó principal dos seres masculinos, pede de mim a bênção que tu desejas. Ó castigador de todos os inimigos, ó dador do respeito apropriado, para aqueles que o merecem, nem mesmo no céu há algum ser masculino que seja igual a ti, nem algum kshatriya que seja teu superior. Arjuna disse, ó Deus ilustre que tem o touro como símbolo, se tu realizarás meu desejo, eu te peço, ó Senhor, aquela arma celeste controlada por ti, chamada Brahmastra, aquela arma de destreza terrificante que destrói, no fim do Yuga, o universo inteiro, aquela arma pela ajuda da qual, ó Deus dos deuses, eu possa, soubesse tua graça, obter vitória no conflito terrível que ocorrerá entre mim mesmo, de um lado, e Karna e Bhishma e Kripa e Drona, do outro, aquela arma pela qual eu possa consumir em batalha Danavas e Rakshasas e maus espíritos e Pisachas e Gandharvas e Nagas, aquela arma que quando lançada com mantras, produz dardos aos milhares e massas de aparência selvagens e flechas como cobras de veneno virulento, e por meio da qual eu possa lutar com Bhishma e Drona e Kripa e Karna de língua sempre ofensiva, ó ilustre destruidor dos olhos de Bhaga, esse mesmo é o meu principal desejo, isto é, que eu possa ser capaz de lutar com eles e obter o êxito. Bava respondeu, ó poderoso, eu te darei aquela minha arma predileta, chamada de Pasupata. Ó filho de Pandu, tu és capaz de mantê-la, lançá-la, e retirá-la. Nem o próprio chefe dos deuses, nem Yama, nem o rei dos Yakshas. 89. Nem Varuna, nem Vayu a conhecem. Como os homens poderiam saber alguma coisa dela? Mas, ó filho de Paritá, esta arma não deve ser lançada sem motivo adequado, pois se lançada em algum inimigo de pouco poder ela pode destruir o universo inteiro. Nos três mundos com todas as suas criaturas móveis e imóveis. Não há criatura que não possa ser morta por esta arma. E ela pode ser lançada pela mente, pelos olhos, pelas palavras, e pelo arco. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras, o filho de Paritá se purificou. E se aproximando do Senhor do Universo com atenção absorta ele disse: Instrui-me. Mahadeva então comunicou para aquele melhor dos filhos de Pandu conhecimento daquela arma parecida com a encarnação de Yama, junto com todos os mistérios sobre lançá-la e retirá-la. E aquela arma desde aquele tempo começou a servir a Arjuna como ela servia a Sankara, o marido de Uma. E Arjuna também a aceitou alegremente. E naquele momento a terra inteira, com suas montanhas e florestas e árvores e mares e basques e aldeias e cidades e minas, tremeu. E os sons de conchas e baterias e trombetas aos milhares começaram a ser ouvidos. E naquele momento furacões e tufões começaram a soprar. E os deuses e os Danavas viram aquela arma terrível em sua forma incorporada ficar ao lado de Arjuna de energia imensurável. E tudo o que havia de mal no corpo de Falguna de energia imensurável foi dissipado pelo toque dos Deus de três olhos. E o Deus de três olhos então ordenou a Arjuna, dizendo: Vai para o céu. Arjuna, então, ó rei, cultuando o Deus com cabeça inclinada, olhou para ele, com mãos unidas. Então o Senhor de todos os habitantes do céu, o Deus de esplendor brilhante que reside em leitos de montanha, o marido de Uma, o Deus de paixões sobre completo controle, a fonte de todas as bênçãos, Bhava, deu para Arjuna aquele principal dos homens, o grande arco chamado Gandiva, destrutivo de Danavas e Pisachas. E o Deus dos deuses, então deixando aquela montanha abençoada com planaltos nevados e vales e cavernas, o recanto favorito de grandes rices que percorrem os céus, acompanhado por um an subiu aos céus, na
Visão daquele principal dos homens. 41. Vaisampayana disse, o manejador do Pinaka, que tem o touro como seu símbolo, assim desapareceu à própria vista do filho de Pandu, como o sol se pondo à vista do mundo. Arjuna, aquele matador de heróis hostis, ficou muito admirado por isso, dizendo, eu vi o grande Deus dos deuses. De fato eu sou afortunado, e muito favorecido, pois eu vi e toquei com minha mão o Deus Rara de 3 olhos, manejador do Pinaka, em sua forma concessora de bênçãos. Eu alcançarei o êxito. Eu já sou poderoso. Meus inimigos já foram derrotados por mim. Meus propósitos realmente já foram alcançados. E enquanto o filho de Parita, dotado de energia incomensurável, estava pensando assim, chegou aquele local Varuna, o deus das águas, belo e do esplendor do lápis lazuli, acompanhado por todas as espécies de criaturas aquáticas, e enchendo todos os pontos do horizonte com uma refulgência brilhante. E acompanhado por rios masculinos e 90 femininos, e nagas, e daityas e sadyas e divindades inferiores, Varuna, o controlador e senhor de todas as criaturas aquáticas, chegou àquele local. Chegou lá também o senhor Kuvera, de corpo parecido com ouro puro, sentado em seu carro de grande esplendor, e acompanhado por numerosos yakshas. E o senhor dos tesouros, possuidor de grande beleza, foi lá para ver Arjuna, iluminando o firmamento com sua refulgência. E chegou lá também o próprio Yama, de grande beleza, o poderoso destruidor de todos os mundos, acompanhado por aqueles senhores da criação, os Pitris, encarnados e desencarnados. E o Deus da justiça, de alma inconcebível, o filho de Surya, o destruidor de todas as criaturas, com a massa Nanão, chegou lá em seu carro, iluminando os 3 mundos com as regiões dos Goyakas, os Gandharvas e os Nagas, como um segundo Surya quando ele surge no fim do Yuga. Tendo chegado lá, eles viram, dos topos refulgentes e matizados da grande montanha, Arjuna dedicado a austeridades ascéticas. Chegou lá em um instante o ilustre Sakra também, acompanhado por sua rainha. Sentado nas costas do elefante celeste, Airavata, e cercado também por todas as divindades. E por causa do guarda-sol branco mantido sobre a sua cabeça, ele parecia a lua em meio a nuvens macias. E louvado por Gandharvas e Rishis, dotados de riqueza de ascetismo, o chefe dos celestiais desceu em um topo específico da montanha, como um segundo sol. Então Yama, possuidor de grande inteligência e totalmente conhecedor da virtude, que tinha ocupado um topo ao sul, em uma voz profunda como a das nuvens, disse estas palavras auspiciosas: Arjuna, vê a nós, os protetores dos mundos, chegando aqui. Nós te concederemos visão espiritual, pois tu mereces nos ver. Tu foste em tua vida anterior um rishi de alma imensurável, conhecido como Nara, de grande poder. Por ordem, ó filho de Brahma, tu nasceste entre os homens. Ó impecável, por ti será vencido em batalha o muito virtuoso avô dos Kurus, Bhishma, de grande energia, que nasceu dos Vasus. Tu também derrotarás todos os kshatriyas de energia ardente, comandados pelo filho de Barandvaja em batalha. Tu também derrotarás aqueles danavas de bravura selvagem que nasceram entre os homens, e aqueles danavas também que são chamados de Nivatakavachas. Ó filho da linhagem Kuru, ó Dhananjaya, tu também matarás Karna, de bravura feroz, que é uma porção do meu pai Surya, de energia célebre por todos os mundos. Ó filho de Kunfi, castigador de todos os inimigos, tu também matarás todas as porções de celestiais e danavas e os rakshasas que se encarnaram na terra. E mortos por ti, eles alcançarão as regiões ganhas por eles de acordo com as suas ações. Ó Falguna, a fama das tuas realizações durará para sempre no mundo, tu
gratificaste o próprio Mahadeva em combate. Tu, com o próprio Vishnu, aliviarás a carga da terra. Ó, aceita esta minha arma, a massa que eu controlo, incapaz de ser desviada. Com esta arma tu realizarás grandes façanhas. Vaisampayana continuou, ó Janamejaya, o filho de Parita então recebeu devidamente de Yama aquela arma, junto com os mantras e o rito, e os mistérios de lançá-la e retirá-la. Então Varuna, o senhor de todas as criaturas aquáticas, azul como as nuvens, de um topo que ele tinha ocupado a oeste, proferiu estas palavras: ó filho de Parita, tu és o principal dos kshatriyas, e empenhado em práticas kshatriya. Ó tu de grandes olhos acobreados, vê-me. Eu sou Varuna, o Senhor das águas. Lançados por mim, os meus laços não podem ser resistidos. Ó 91. Filho de Kunfi, aceita de mim estas armas Varuna junto com os mistérios de lançá-las e retirá-las. Com elas, ó herói, na batalha que ocorreu entre nós por causa Tarka, a esposa de Vrihaspati, milhares de Daityas poderosos foram apanhados e amarrados. Aceita-as de mim. Mesmo se o próprio Yama for teu inimigo, com estas em tuas mãos, ele não poderá escapar de ti. Quando tu, armado com elas, percorreres o campo de batalha, a terra, sem dúvida alguma, será desprovida de kshatriyas. Vaisampayana continuou, depois que ambos, Varuna e Yama, tinham dado suas armas celestes, o Senhor dos Tesouros que tem seu lar nas alturas de Kailasa então falou, ó filho de Pandu, ó tu de grande poder e sabedoria, eu também estou satisfeito contigo. E este encontro contigo me dá tanto prazer quanto um encontro com Krishna. Ó manejador do arco com a mão esquerda, ó tu de braços poderosos, tu irás um Deus antes, eterno, como outros deuses. Em kalpas antigos tu praticavas todos os dias austeridades ascéticas junto conosco. Ó melhor dos homens, eu te concedo visão celeste. Ó tu de braços poderosos, tu derrotarás até Daityas e Danavas invencíveis. Aceita de mim também sem perda de tempo uma arma excelente. Com ela tu poderás consumir as tropas de Dhritarashtra. Pega então esta minha arma favorita chamada Antardjana. Dotada de energia e destreza e esplendor, ela é capaz de mandar o inimigo dormir. Quando o ilustre Sankara matou Tripura foi esta mesma a arma que ele disparou e pela qual muitos ajuras poderosos foram consumidos. Ó tu de coragem invencível, eu apego para dá-la a ti. Dotado da dignidade do Meru, tu és competente para manter esta arma. Depois que essas palavras tinham sido faladas, o príncipe Kuru Arjuna dotado de grande força recebeu devidamente de Kuvera aquela arma celeste. Então o chefe dos celestiais, dirigindo-se ao filho de Parita de atos incessantes em palavras gentes, disse, em uma voz profunda como a das nuvens ou do timbale, ó tu filho de braços fortes de Kunfi, tu és um Deus antigo. Tu já alcançaste o maior êxito, e obtiveste a posição de um Deus. Mas, ó repressor de inimigos, tu ainda tens que realizar os propósitos dos deuses. Tu deves subir ao céu. Portanto, prepara-te, ó herói de grande esplendor. Meu próprio carro com Matalicomo Oraiga logo descerá sobre a terra. Levando-te, ó Kaurava, para o céu, eu te concederei lá todas as minhas armas celestes. Vendo aqueles protetores dos mundos reunidos nas alturas de Himavata, Dhananjaya, o filho de Kunfi, ficou muito admirado. Dotado de grande energia, ele então adorou devidamente os Lokapalas reunidos, com palavras, água, e frutas. Os celestiais então, retornando àquele culto, foram embora. E os deuses capazes de ir a todos os lugares à vontade, e dotados da velocidade da mente, voltaram para os lugares de onde eles tinham vindo. Aquele touro entre homens, Arjuna, tendo obtido armas dessa maneira, estava
cheio de alegria. E ele se considerou como alguém cujos desejos tinham sido realizados e que estava coroado com êxito. 92. 42. Indralokagamana Parva. Vaisampayana disse, depois que os Lokapalas tinham ido embora, Arjuna, aquele matador de todos os inimigos, começou a pensar, ó monarca, no carro de Indra. E quando Budakesa, dotado de grande inteligência, estava pensando nele, o carro dotado de grande refulgência e guiado por Matali chegou, dividindo as nuvens e iluminando o firmamento e enchendo o céu inteiro com seu estrépito profundo como o ribombo de imensas massas de nuvens. Espadas, e mísseis de formas terríveis e massas de aspecto terrível, e dardos alados de esplendor celeste. E relâmpagos da mais brilhante refulgência, e raios, e propulsores equipados com rodas e acionados com expansão da atmosfera e produzindo sons altos como o estrondo de grandes massas de nuvens, se encontravam naquele carro. E havia também naquele carro nagas ferozes de corpos enormes com bocas ardentes, e pilhas de pedras brancas como nuvens fofas. E o carro era puxado por 10.000 cavalos de cor dourada, dotados da velocidade do vento. E provido com perícia de ilusão, o carro era puxado com tal velocidade que o olho mal podia notar o seu progresso. E Arjuna viu naquele carro o mastro de bandeira chamado Vaijayanta, de refulgência brilhante, parecido em cor com a esmeralda ou lótus azul escuro, e decorado com ornamentos dourados e reto como o bambu. E vendo um Oraiga enfeitado com ouro sentado naquele carro, o filho de braços fortes de Parita considerou-o como pertencente aos celestiais. E enquanto Arjuna estava ocupado com seus pensamentos com relação ao carro, o Oraiga Matali, curvando-se depois de descer do carro, dirigiu-se a ele, dizendo, ó afortunado filho de Sakra, o próprio Sakra deseja te ver. Sobe sem perda de tempo neste carro que foi enviado por Indra, o chefe dos imortais, teu pai, aquele Deus de 100 sacrifícios, mandou-me, dizendo, traze o filho de Kunfi para cá, que os deuses o vejam. E o próprio Sankara, cercado pelos celestiais e Rishis e Gandharvas e Apsaras, espera para te ver. Por ordem do castigador de Paka, portanto, sobe comigo desta para a região dos celestiais. Tu retornarás depois de obter armas. Arjuna respondeu, ó Matali, sobe sem perda de tempo neste carro excelente. Um carro que não pode ser obtido nem por centenas de sacrifícios Rajasoya e de cavalos, nem reis de grande prosperidade que realizam grandes sacrifícios, notáveis por grandes presentes, para os Brahmanes, nem deuses e danavas são qualificados para viajar neste carro. Aquele que não tem mérito ascético não é apto nem para ver ou tocar este carro, menos ainda andar nele. Ó abençoado! Depois que tu tiveres subido nele, e depois que os cavalos ficarem quietos, eu subirei nele, como um homem virtuoso entrando na estrada elevada da honestidade. Vaisampayana continuou, Matali, o Oraiga de Sakra, ouvindo essas palavras de Arjuna, logo subiu no carro e controlou os cavalos. Arjuna então, com coração alegre, purificou-se com um banho no Ganges. E o filho de Kunfi então repetiu devidamente, de modo inaudível, suas preces costumeiras. Ele então, devidamente e segundo a lei, gratificou os pitris com oblações de água. Por fim. 93. Ele começou a invocar Mendara, aquele rei das montanhas, dizendo, ó montanha, tu és sempre o refúgio de munis santos e que buscam o céu, de conduta e comportamento virtuosos. É pela tua graça, ó montanha, que Brahmanes e Kshatriyas e Vaisyas alcançam o céu, e sem ansiedades se divertem com os celestiais. Ó Rei das montanhas, ó montanha, tu és o retiro de munis, e mantens em teu leito numerosos santuários sagrados. Felizmente eu morei nas tuas
alturas. Eu te deixo agora, despedindo-me de ti. Muitas vezes eu vi teus planaltos e caramanchões, tuas fontes e riachos, e os santuários sagrados em teu leito. Eu também comi as frutas saborosas que crescem em ti, e matei minha sede em correntes de água perfumada que escoando teu corpo. Eu também bebi a água das tuas fontes, doces como o próprio Anrita. Ó montanha, como uma criança dorme contente no colo do Pai, assim eu, ó Rei das montanhas, ó excelente, vivi em teu leito, que ecoa com as notas de Apsaras e o canto dos Vedas. Ó montanha, todos os dias eu vivi alegremente sobre os teus planaltos. Tendo-se despedido da montanha dessa maneira, aquele matador de heróis, Arjuna, brilhante como o próprio sol, subiu no carro celeste. E o príncipe Kuru, dotado de grande inteligência, com o coração contente, percorreu o firmamento naquele carro celeste refulgente como o sol e de realizações de extraordinárias. E depois que ele tinha se tornado invisível para os mortais da terra, ele viu milhares de carros de beleza extraordinária. E naquela região não havia sol nem lua nem fogo para dar luz, mas ela brilhava em sua própria luz, gerada por virtude de mérito ascético. E aquelas regiões brilhantes que são vistas da terra na forma de estrelas, como lâmpadas, no céu, tão pequenas por causa da sua distância, embora muito grandes, foram contempladas pelo filho de Pandu, posicionadas em seus respectivos lugares, cheias de beleza e refulgência e brilhando com esplendor todo seu. E lá ele viu sábios reais coroados de êxito ascético, e heróis que tinham morrido em batalha, e aqueles que tinham alcançado o céu por suas austeridades ascéticas, as centenas sobre centenas. E havia também Gandharvas, de corpos brilhantes como o sol, aos milhares sobre milhares, como também Guiacas e Rissis e numerosas tribos de Apsaras. E vendo aquelas regiões autorrefulgentes, Falguna ficou maravilhado, e fez perguntas para Matali. Matali também alegremente respondeu a ele, dizendo: Estas, ó filho de Parita, são pessoas virtuosas colocadas em seus respectivos lugares. São estas a quem tu tens visto, ó exaltado, como estrelas da terra. Então Arjuna viu colocado nos portões da região de Indra, o elefante belo e sempre vitorioso, Airavata, equipado com 4 presas, e semelhante à montanha de Kailasa com seus topos. Percorrendo aquele caminho dos Siddhas, aquele principal dos Kurus e filho de Pandu repousava em beleza como Manjata, aquele melhor dos reis. Dotado de olhos como folhas de lótus, ele atravessou a região reservada para reis virtuosos. E o célebre Arjuna, tendo assim passado por regiões sucessivas de céu, finalmente viu Amaravati, a cidade de Indra. 94. 43. Vaisampayana disse, e a cidade de Indra que Arjuna viu era encantadora e era o recanto de Siddhas e Charanas. E ela estava adornada com as flores de todas as estações, e com árvores sagradas de todas as espécies. E ele viu também os jardins celestes chamados Nandana, o local favorito das Apsaras. Abanadas pelas brisas fragrantes carregadas com o pólen de flores bem perfumadas, as árvores com seu peso de flores celestes pareciam lhe dar as boas vindas entre elas. E a região era de tal maneira que ninguém podia vê-la se não tivesse praticado austeridades ascéticas, ou se não tivesse derramado libações no fogo. Ela era uma região para os virtuosos somente, e não para aqueles que tinham virado as costas no campo de batalha. E não era qualificado para vê-la quem não tivesse realizado sacrifícios ou cumprido votos rígidos, ou quem não tivesse um conhecimento dos Vedas, ou quem não tivesse se banhado em águas sagradas, ou quem não fosse afamado por sacrifícios e doações. E não eram aptas para vê-la os perturbadores de sacrifícios, ou os inferiores, ou os que bebem
líquores embriagantes, ou os violadores do leito de seus preceptors, ou os comadores de carne, não santificada, ou os pecaminosos. E tendo visto aqueles jardins celestes ressoando com música celeste, o filho de braços fortes de Pando entrou na cidade predileta de Indra. E ele viu lá carros celestes aos milhares, capazes de ir a todos os lugares à vontade, estacionados em lugares apropriados. E ele viu dezenas de milhares de tais carros movendo-se em todas as direções. Abanado por brisas agradáveis carregadas com perfumes de flores, o filho de Pando foi elogiado por Apsaras e Gandharvas. E os celestiais então, acompanhados pelos Gandharvas e Siddhas e grandes risis, reverenciarão alegremente o filho de Parita de atos imaculados. Bênçãos foram derramadas sobre ele, acompanhadas pelos sons de música celeste. O filho de braços fortes de Parita então ouviu à sua volta a música de conchas e baterias. E louvado por toda parte, o filho de Parita então foi, por ordem de Indra, aquele grande e extenso caminho estrelado chamado pelo nome de Suraviti. Lá ele encontrou com os Sadyas, os Vishvas, os Marutas, os gêmeos Asvins, os Adityas, os Vasus, os Rudras, os Brahmarshis do maior esplendor, e sábios reais numerosos com Dilipa encabeçando-os, e Tumvura e Narada, e aquele par de Gandharvas conhecidos pelos nomes de Raha e Rurru. E o príncipe Kuru, aquele castigador de inimigos. Tendo-os encontrado e saudado devidamente, viu por último o chefe dos celestiais, o Deus de 100 sacrifícios. Então o filho de Parita descendo do carro se aproximou do próprio Senhor dos deuses, seu pai, aquele castigador de Paca. E um belo guarda-sol branco equipado com um mastro dourado era segurado sobre o chefe dos celestiais. E ele era abanado por um chamarachouri perfumado com aromas celestes. E ele era louvado por muitos Gandharvas encabeçados por Visvavasui. Outros, por bardos e cantors, e por brahmanes principais cantando os hinos Riki e Ajues. E o filho poderoso de Kunfi, se aproximando de Indra, saudou-o por inclinar sua cabeça até o chão. E Indra então o abraçou com seus braços cheios e corpulentos. E pegando a mão dele sacra o fez se sentar em uma parte do seu próprio assento, aquele assento sagrado que era adorado por deuses e risis. E o Senhor dos Celestiais, aquele matador de heróis hostis, cheirou a cabeça de 95. Arjuna inclinado em humildade, e até tomou-o sobre seu colo. Sentado no assento de Sacra por ordem daquele Deus de 1000 olhos, o filho de Parita de energia incomensurável começou a brilhar em esplendor como um segundo Indra. Movido por afeição, o matador de Vritra, confortando Arjuna, tocou seu rosto belo com suas próprias mãos perfumadas. E o manejador do raio, afagando e esfregando gentilmente repetidas vezes com suas próprias mãos, que portavam as marcas do raio, os braços belos e enormes de Arjuna que pareciam um par de colunas douradas e que eram firmes por esticar a corda do arco, aquele Deus de 1000 olhos, olhando para seu filho de cabelos encaracolados sorridente e com olhos arregalados de alegria, não parecia ficar satisfeito. Quando mais ele olhava, mais ele gostava de olhar. E sentados em um assento, pai e filho aumentaram a beleza da assembleia, como o sol e a lua embelezando o firmamento juntos no 14º dia da quinzena escura. E um grupo de Gandharvas encabeçados por Tumvuru, habilidosos em música sagrada e profana, cantaram muitos versos em notas melodiosas. E Gritashi e Menaka e Ramba e Purvashiti e Svayamprabha. E Urvasi e Mishrakesi e Dandagauri e Varutini e Gopali e Sahajania e Kumbayoni e Prajagara e Chitrazena e Chitranleka e Saha e Madhurasvana. Essas e outras aos milhares, possuidoras de olhos como folhas de lótus, que estavam empenhadas em atrair os corações dos homens praticantes de austeridades rígidas, dançaram lá. E possuindo cinturas finas e belos quadris,
largos elas começaram a realizar várias evoluções, sacudindo seus seios profundos, e lançando olhares em volta, e mostrando outras posturas atraentes, capazes de roubar os corações e resoluções e mentes dos espectadores. 44. Vaisampayana disse: os deuses e os Gandharvas então, compreendendo os desejos de Indra, conseguiram um excelente aranguá e reverenciaram o filho de Parita com pressa. E dando água para lavar seus pés e rosto, eles fizeram o príncipe entrar no palácio de Indra. E assim adorado Vishnu continuou a viver na residência de seu pai. E o filho de Pandu continuou todo o tempo a adquirir armas celestes, junto com os meios de retirá-las. E ele recebeu das mãos de Sakra sua arma favorita de força irresistível, o raio, e aquelas outras armas também, de ribombo tremendo, ou seja, os relâmpagos do céu, cujos lampejos são deduzíveis a partir do aparecimento das nuvens e da dança dos pavões. E o filho de Pandu, depois que ele obteve aquelas armas, lembrou-se de seus irmãos. Por ordem de Indra, entretanto, ele viveu por 5 anos inteiros no céu, cercado por todo conforto e luxo. Depois de algum tempo, quando Arjuna tinha obtido todas as armas, Indra dirigiu-se a ele no momento devido, dizendo: ó filho de Kunfi, aprende música e dança de Chitrasena. Aprende a música instrumental que é corrente entre os celestiais e que não existe no mundo dos homens, pois, ó filho de Kunfi, isso será para o teu benefício. E Purandara apresentou Chitrasena como um amigo para Arjuna. E o filho de Parita viveu alegremente em paz com Chitrasena. Chitrasena instruiu Arjuna todo o tempo em música, vocal e instrumental, e em 96. Dança. Mas o ativo Arjuna não obtinha paz mental, lembrando-se do jogo injusto de dados de Sakuni, o filho de Suvala, e pensando com raiva em Dussasana e sua morte. Quando no entanto, sua amizade com Chitrasena tinha amadurecido completamente, ele às vezes aprendia dança e música inigualáveis praticadas entre os Gandharvas. E finalmente tendo aprendido vários tipos de dança e diversos tipos de música, vocal e instrumental, aquele matador de heróis hostis não obtinha paz mental ao se lembrar de seus irmãos e de sua mãe Kunfi. 45. Vaisampayana disse: um dia, sabendo que os olhares de Arjuna foram lançados sobre Urvasi, Vasva, chamando Chitrasena dirigiu-se a ele em particular dizendo: ó rei dos Gandharvas, eu estou satisfeito, vai como meu mensageiro àquela principal dos Apsaras, Urvasi, e que ela sirva aquele tigre entre homens, Falguna. Fala a ela, dizendo estas minhas palavras, como por meu auxílio Arjuna aprendeu todas as armas e outras artes, adoradas por todos, assim tu deves fazê-lo conhecedor das artes de se portar em companhia feminina. Assim abordado por Indra, o chefe dos Gandharvas, em obediência àquela ordem de Vasva, logo foi até Urvasi, aquela principal das Apsaras. E quando ele a viu, ela o reconheceu e o encantou pela recepção que lhe ofereceu e a saudação que lhe deu. E sentado tranquilamente ele então se dirigiu sorridente a Urvasi, que também estava sentada tranquila, dizendo: saibas, ó tu de quadris formosos, que eu vim aqui enviado pelo único Senhor do céu que te pede um favor. Aquele que é conhecido entre deuses e homens por suas muitas virtudes inatas, por sua graça, comportamento, beleza pessoal, votos e autocontrole, que é famoso por força e coragem, e respeitado pelos virtuosos, e esperto, que é dotado de talento e energia esplêndida, que é de um temperamento clemente e sem malícia de nenhum tipo, que estudou os 4 Vedas com seus ramos, e as Upanishads, e os Puranas também, que é dotado de devoção pelos seus preceptors e de intelecto possuidor dos 8 atributos, que por sua abstinência, habilidade, origem e idade, sozinho é capaz de proteger as regiões celestes como o próprio Mahavata.
que nunca é vaidoso, que demonstra respeito apropriado por todos, que contempla as coisas mais minúsculas tão claramente como se elas fossem grossas e grandes, que tem fala gentil, que derrama diversos tipos de alimento e bebida sobre seus amigos e dependentes, que é sincero, adorado por todos. Eloquente, bonito, e sem orgulho, que é bondoso para aqueles devotados a ele. É universalmente amável e querido por todos, que é firme em promessas, que é semelhante até a Mahendra e Varuna em relação a todo atributo desejável, isto é, Arjuna, é conhecido por ti. Ó Urvasi, saibas que aquele herói deve provar as alegrias do céu. Ordenada por Indra, que ele hoje obtenha os teus pés. Fez isso. Ó amável, pois Dhananjaya está inclinado para ti. Assim abordada, Urvasi de feições impecáveis assumiu um rosto sorridente, e, recebendo as palavras do Gandharva com grande respeito, respondeu com um coração contente, dizendo, sabendo das virtudes que devem adornar os homens. 97. Como reveladas por ti, eu concederia meus favores a qualquer um que ocorresse de possuí-las. Porque eu não deveria então escolher Arjuna como amante? Por ordem de Indra, e por minha amizade por ti, e movida também pelas numerosas virtudes de Falguna, eu já estou sob a influência do Deus do amor. Vai, portanto, para onde quiseres. Eu irei alegremente até Arjuna. 46. Vaisampayana disse, tendo assim mandado embora o Gandharva bem sucedido em sua missão, Urvasi de sorrisos luminosos, movida pelo desejo de possuir Falguna, tomou um banho. E tendo realizado suas abluções ela se enfeitou com ornamentos encantadores e guirlandas esplêndidas de odor celeste. E afetada pelo Deus do amor, e com seu coração totalmente perfurado pelas flechas disparadas por Manumath, mantendo em mente a beleza de Arjuna, e sua imaginação totalmente ocupada pelos pensamentos em Arjuna, ela mentalmente se divertiu com ele em uma cama larga e excelente coberta com lençóis celestes. E quando o crepúsculo tinha se aprofundado e a lua estava no alto, aquela Epsara de quadris largos saiu para as mansões de Arjuna. E naquele ânimo e com suas tranças onduladas, macias e longas enfeitadas com ramos de flores, ela parecia extremamente bela. Com sua beleza e graça, e o charme dos movimentos das suas sobrancelhas e de seu timbre de voz suave, e sua própria face semelhante à lua, ela parecia caminhar, desafiando a própria lua. E conforme ela prosseguia, seus seios profundos, lindamente cônicos, enfeitados com uma corrente de ouro e com unguentos celestes e pasta de sândalo fragrante, começaram a tremer. E por causa do peso de seus seios ela era forçada a se curvar ligeiramente para frente a cada passo, dobrando sua cintura extremamente bela com 3 dobras. E suas ecas de forma impecável, a residência elegante do Deus do amor, providas de quadris formosos e altos e redondos e largos em sua parte inferior como uma colina, e enfeitados com correntes de ouro, e capazes de abalar a santidade de anacoretas, estando enfeitados com traje fino, pareciam muito graciosos. E seus pés com formosos tornozelos escondidos, e possuindo solas lisas e dedos ritos da cor do cobre polido e dorso alto e curvados como as costas da tartaruga e marcados pelo uso de ornamentos, providos de fileiras de pequenos sinos. Pareciam muito belos. E alegre com um pouco de licor que ela tinha tomado, e excitada pelo desejo, e se movimentando em diversas posturas e expressando uma sensação de alegria, ela parecia mais bonita do que o usual. E embora o céu abundasse com muitos objetos maravilhosos, ainda assim quando Urvasi procedeu dessa maneira, os Siddhas e Charanas e Gandharvas a consideraram como sendo o objeto mais belo sobre o qual eles tinham lançado seus olhos. É com a metade superior do seu corpo vestida em um traje de textura fina e cores
nebulosas, ela parecia resplandecente como um dígito da lua no firmamento. Encoberto por nuvens fofas. E dotada da velocidade dos ventos ou da mente, ela, de sorrisos luminosos, logo alcançou a mansão de Falguna, o filho de Pandu. Melhor dos homens, Urvasi de olhos belos, tendo chegado ao portão da residência de Arjuna, enviou mensagem através do guarda em serviço. E, ao receber 98 permissão, ela logo entrou naquele palácio brilhante e encantador. Mas, monarca, ao vê-la à noite em sua mansão, Arjuna, com o coração tomado pelo temor, se adiantou para recebê-la com respeito e tão logo a viu o filho de Parita. Por modéstia, fechou seus olhos. E saudando-a, ele ofereceu a Apsara tal culto, como o que é oferecido a um superior. E Arjuna disse: ó tu principal das Apsaras, eu te reverencio por curvar minha cabeça. Ó Senhora, deixa-me conhecer as tuas ordens. Eu te sirvo como teu criado. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Falguna, Urvasi ficou privada de sua razão. E ela logo relatou para Arjuna tudo o que tinha se passado entre ela e o Gandharva Chitrasena. E ela disse: ó melhor dos homens, eu te direi tudo o que se passou entre mim e Chitrasena, e por que eu vim até aqui. Por causa da tua chegada aqui, ó Arjuna, Mahendra convocou uma assembleia grande e encantadora, na qual festas celestes foram feitas. Para aquela assembleia vieram, ó melhor dos homens, os Rudras e os Adityas e os Asvinsi, os Vasus. E chegaram lá também muitos grandes rishis e sábios reais e siddhas e charanas e yakshas e grandes nagas. Ó tu de olhos expansivos, os membros da assembleia resplandecentes como fogo ou o sol ou a lua, tendo tomado seus lugares de acordo com posição, honra e coragem, ó filho de Sakra, os Gandharvas começaram a tocar as vinas e a cantar canções encantadoras de melodia celeste. Ó perpetuador da família Kuru, as principais Apsaras também começaram a dançar. Então, ó filho de Parita, tu olhaste só para mim com um olhar fixo. Quando aquela assembleia de celestiais se separou, mandados por teu pai, os deuses partiram para os seus respectivos lugares. E as principais Apsaras também foram para suas residências, e outras também, ó matador de inimigos, mandadas por teu pai e obtendo sua permissão. Foi então que Chitrasena, enviado a mim por Sakra, chegou à minha residência. Ó tu de olhos como folhas de lótus, ele se dirigiu a mim, dizendo: ó tu de aparência formosíssima, eu fui enviado a ti pelo chefe dos celestiais. Fez algo que será agradável para Mahendra e para mim mesmo e para ti mesma também. Ó tu de quadris formosos, procura agradar Arjuna, que é corajoso em batalha assim como o próprio Sakra, e que é sempre possuidor de magnanimidade. Exatamente essas, ó filho de Parita, foram suas palavras. Assim, ó impecável, mandada por ele e por teu pai também. Eu vim a ti para te servir, ó matador de inimigos. O meu coração foi atraído pelas tuas virtudes, e eu já estou sob a influência do Deus do amor. Ó herói, este mesmo é meu desejo, e eu o tenho nutrido sempre. Vaisampayana continuou, enquanto no céu, ouvindo-a falar dessa maneira, Arjuna foi dominado pelo acanhamento. E fechando os ouvidos com as mãos, ele disse: ó Senhora abençoada, que vergonha para o meu sentido de audição, quando tu me falas desse modo. Pois, ó tu de rosto belo, tu és certamente igual, em minha opinião, à esposa de um superior. Assim como Kunfi de grande ventura, ou Sati a rainha de Indra, tu és para mim, ó auspiciosa, disso não há dúvida. Que eu olhei particularmente para ti, ó abençoada, é verdade. Houve uma razão para isso. Eu realmente a direi a ti, ó tu de sorrisos luminosos. Na assembleia eu te fitei com olhos arregalados de prazer,
pensando, esta dama exuberante é mãe da linhagem Kaurava. Ó Apsara abençoada, não cabe a te nutrir outros 99 sentimentos por mim, pois tu és superior aos meus superiores, sendo a mãe da minha linhagem. Ouvindo essas palavras de Arjuna, Urvasi respondeu, dizendo, ó filho do chefe dos celestiais, nós Apsaras somos livres e desimpedidas em nossa escolha. Não cabe a ti, portanto, me estimar como tua superior. Os filhos initos da linhagem de Puru que vieram para cá por causa de mérito ascético todos se divertiram conosco, sem incorrer em nenhum pecado. Cede, portanto, ó herói, não cabe a ti me mandar embora. Eu estou queimando de desejo. Eu sou devotada a ti. Aceita-me, ó tu concessor do respeito apropriado. Arjuna respondeu, ó senhora bela de feições perfeitamente impecáveis. Escuta. Eu te falo sinceramente. Que as 4 direções e as direções transversais, e que também os deuses escutem. Ó impecável, como Kunfi, ou Madri, ou Sati são para mim, assim és tu, a mãe da minha linhagem, um objeto de reverência para mim. Volta, ó tu de aparência formosíssima, eu curvo minha cabeça a ti, e me prostro aos teus pés. Tu mereces meu culto como a minha própria mãe, e cabe a ti me proteger como um filho. Vaisampayana continuou, assim tratada por Parv, Urvasi foi privada da sua razão pela ira. Tremendo de raiva, e contraindo sua fronte, ela amaldiçoou Arjuna, dizendo, já que tu desconsideraste uma mulher que veio à tua mansão por ordem do teu pai e por seu próprio impulso, uma mulher, além disso, que foi perfurada pelas flechas de Kama, portanto, ó Parv, tu terás que passar o teu tempo entre mulheres, desconsiderado, e como um dançarino, e desprovido de virilidade e desprezado como um eunuco. Vaisampayana continuou, tendo amaldiçoado Arjuna assim, os lábios de Urvasi ainda tremiam de raiva, ela respirando pesadamente todo o tempo. E ela logo voltou para a sua própria residência. E aquele matador de inimigos, Arjuna, também procurou Chitrasena sem perda de tempo. E tendo-o encontrado, ele lhe disse tudo o que tinha se passado entre ele e Urvasi durante a noite. E ele contou para Chitrasena tudo o que tinha acontecido, repetidamente se referindo à maldição pronunciada sobre ele. E Chitrasena também relatou tudo para Sakra. Arivahana, chamando seu filho em particular, e confortando-o com palavras gentis, disse sorridente, ó tu melhor dos seres, tendo-te obtido, ó filho, Parita hoje se tornou uma mãe realmente abençoada. Ó poderosamente armado, tu agora superaste até os rices pela paciência e autocontrole. Mas, ó dador do respeito apropriado, a maldição que Urvasi pronunciou sobre ti será para o teu benefício, ó filho, e te servirá bem. Ó impecável, vocês terão que passar sobre a terra o 13º ano de seu exílio, desconhecidos por todos. É então que tu sofrerás a maldição de Urvasi. E tendo passado um ano como um dançarino sem virilidade, tu recuperarás o teu poder no término do prazo. Assim abordado por Sakra, aquele matador de heróis hostis, Falguna sentiu grande alegria e parou de pensar na maldição. E Dhananjaya, o filho de Pandu, se divertiu nas regiões do céu com o Gandharva Chitrasena de grande celebridade. Sim. Os desejos do homem que ouve essa história do filho de Pandu nunca correm atrás de fins lascivos. Os principais dos homens, por escutarem esse relato do comportamento muito puro de Falguna, o filho do Senhor dos Celestiais, tornam-se desprovidos de orgulho e arrogância e cólera e outros defeitos, e ascendendo para o céu passam seu tempo lá em felicidade. 47. Vaisampayana disse, um dia, o grande Risilomasa no decorrer de suas viagens foi à residência de Indra, desejoso de ver o Senhor dos Celestiais. E o
Grande Milne, tendo se aproximado do chefe dos deuses, curvou-se a ele respeitosamente. E ele viu o filho de Pandu ocupando metade do assento de Vasva. E adorado pelos grandes risis, aquele principal dos Brahmanes sentou-se em um assento excelente pelo desejo de Sakra. E vendo Arjuna sentado no assento de Indra, o rishi começou a pensar em como Arjuna, que era um kshatriya, tinha alcançado o assento do próprio Sakra. Que atos de mérito tinham sido realizados por ele e quais regiões tinham sido conquistadas por ele, por mérito ascético, que ele tinha obtido um assento que era adorado pelos próprios deuses. E quando o rishi estava ocupado com esses pensamentos, Sakra, o matador de Vritra, veio a conhecê-los. E tendo-os conhecido, o marido de Sati se dirigiu a Lomasa com um sorriso e disse: Ouve, ó Brahmarshi, a respeito do que está agora se passando na tua mente. Este não é mortal, embora ele tenha tomado nascimento entre homens. Ó grande rishi, o herói de braços poderosos é mesmo meu filho nascido de Kunfi. Ele veio para cá para obter armas para algum propósito. Ai! Tu não o reconheces como um rishi antigo do mérito mais sublime. Ouve-me, ó Brahmani, enquanto eu te digo quem ele é e por que ele veio a mim. Aqueles rishis antigos e excelentes que eram conhecidos pelos nomes de Nara e Narayana são, saibas, ó Brahmani, ninguém mais do que Rishikesa e Dhananjaya. E aqueles rishis, célebres nos três mundos, e conhecidos pelos nomes de Nara e Narayana, para a realização de certo propósito nasceram na terra, para a aquisição de virtude. Aquele retiro sagrado o qual até deuses e rishis ilustres não são qualificados para ver, e que é conhecido por todo o mundo pelo nome de Vadari, situado perto da nascente do Ganges, que é adorado pelos Siddhas e os Charanas, era a residência, ó Brahmani, de Vishnu e de Shnu. Aqueles rishis de esplendor ardente, ó Brahmarshi, por meu desejo, nasceram sobre a terra, e, dotados de energia poderosa, aliviaram o peso dela. Além disso, há certos ajuras, conhecidos como Nivatakavachas, que, orgulhosos da bênção que obtiveram, estão empenhados em nos fazer injúrias. Vaidosos de sua força, eles estão agora mesmo planejando a destruição dos deuses, pois, tendo recebido um benefício, eles não respeitam mais os deuses. Aqueles danavas ferozes e poderosos vivem nas regiões inferiores. Mesmo todos os celestiais juntos são incapazes de lutar com eles. O abençoado Vishnu, o matador de Madhu, ele, de fato, que é conhecido na terra como Kapila, e cujo olhar somente, ó exaltado, destruiu os filhos ilustres de Sagara quando eles se aproximaram dele com sons altos nas entranhas da terra, aquele ilustre e invencível Hari é capaz, ó Brahmani, de nos 101. Fazer um grande serviço. Ou ele ou Parva ou ambos podem nos fazer esse grande serviço, sem dúvida. Na verdade, como o ilustre Hari matou os Nagas no grande lago, ele, somente pela visão, é capaz de matar aqueles ajuras chamados Nivatakavachas, junto com seus seguidores. Mas o matador de Madhu não deve ser incitado quando a tarefa for insignificante. Uma poderosa massa de energia que ele é, está aumentando para proporções crescentes, pode consumir o universo inteiro. Este Arjuna também é competente para combater todos eles, e o herói, tendo-os matado em batalha, voltará para o mundo dos homens. Vai a meu pedido para a terra. Tu verás o corajoso e o Yudhishthira vivendo nas florestas de Kamyaka. E por mim dás ao virtuoso e o Yudhishthira de bravura imbatível em batalha que ele não deve ficar ansioso por causa de Falguna, pois este herói voltará para a terra como um mestre completo de armas, pois sem perícia de braços santificada, e sem habilidade em armas, ele não poderia combater Bhishma e Drona e outros em batalha. Tu também revelarás para Yudhishthira que o ilustre Gudakesa de braços poderosos, tendo obtido armas,
também dominou a ciência de dança celeste e música instrumental e vocal. E tu deves também lhe dizer, ó rei de homens, ó matador de inimigos, tu mesmo também, acompanhado por todos os teus irmãos, deves ver os vários santuários sagrados. Pois tendo-te banhado em diferentes águas sagradas tu serás purificado dos teus pecados, e a agitação do teu coração diminuirá. E então tu poderás desfrutar do teu reino, feliz ao pensas que os teus pecados foram purificados. Ó principal dos Brahmanes, dotado de poder ascético, cabe a ti também proteger Yudhishthira durante sua viagem pela terra. Rakshasas ferozes sempre vivem em fortalezas de montanha e estepes acidentadas. Protege o rei daqueles canibais. Depois que Mahendra tinha falado assim para Lomasa, Vibatsu também reverentemente se dirigiu àquele Rishi, dizendo, protege sempre o filho de Pandu. Ó melhor dos homens, que o rei, ó grande Rishi, protegido por ti, visite os vários lugares de peregrinação e faça doações para os Brahmanes em caridade. Vaisampayana continuou, o poderoso asceta Lomasa, tendo respondido a ambos dizendo, que assim seja, partiu para a terra, desejoso de chegar a Kamyaka. E tendo chegado àquelas florestas ele viu o matador de inimigos e filho de Kunfi, o rei Yudhishthira o justo, cercado por ascetas e seus irmãos mais novos. 102. 48. Janamejaya disse, essas façanhas do filho de Parita dotado de energia imensurável foram sem dúvida extraordinárias. Ó Brahmani, o que Dhritarashtra de grande sabedoria disse quando ele soube delas. Vaisampayana disse, o filho de Anvika, o rei Dhritarashtra, sabendo através de Dvaipayana, aquele principal dos Rishis, da chegada e permanência de Arjuna na residência de Indra, falou a Sanjaya, dizendo, ó Oraiga, tu conheces em detalhes as ações do inteligente Arjuna, das quais eu tenho ouvido, do início ao fim. Ó Oraiga, meu filho desventurado e pecaminoso está agora mesmo engajado em uma política do tipo mais vulgar. De alma pecaminosa, ele certamente despovoará a terra. A pessoa ilustre cujas palavras até em gracejo são verdadeiras, e que tem Dhananjaya para lutar por ele, sem dúvida ganhará os 3 mundos. Quem mesmo estando além da influência da morte e decadência poderá resistir diante de Arjuna, quando ele espalhar suas flechas farpadas e de pontas afiadas amoladas sobre pedra? Os meus filhos infames, que têm que lutar com os Pandavas invencíveis estão, de fato, todos condenados. Refletindo dia e noite, eu não vejo o guerreiro entre nós que possa resistir em batalha diante do manejador do Gandiva, Sidrona, ou Karna, ou mesmo Bhishma avançarem contra ele em batalha. Uma grande calamidade provavelmente acontecerá à terra. Mas mesmo nesse caso eu não vejo o caminho para o nosso êxito. Karna é bondoso e desatento. O preceptor Drona é velho, e o professor, de Arjuna. Arjuna, no entanto, é colérico, e forte, e orgulhoso, e de coragem firme e constante. Como todos esses guerreiros são invencíveis, uma luta terrível ocorrerá entre eles. Todos eles são heróis habilidosos com armas e de grande reputação. Eles não desejariam a soberania do mundo se ela fosse para ser comprada por derrota. De fato, a paz será restaurada somente após a morte deles ou de Falguna. O matador de Arjuna, no entanto, não existe nenhuma pessoa que possa vencê-lo. Como aquela ira dele a qual tem a mim mesmo como seu objeto será acalmada. Igual ao chefe dos celestiais, aquele herói gratificou Agni em Kandava e derrotou todos os monarcas da terra na ocasião do grande Rajasuya. Ó Sanjaya, o raio caindo sobre o topo da montanha deixa uma parte não destruída, mas as flechas, ó filho, que são atiradas por Kiriti não deixam nenhuma ruína para trás. Como os raios do sol aquecem este universo móvel e imóvel.
Assim as flechas atiradas pelas mãos de Arjuna queimaram os meus filhos. Parece-me que os chamamos exércitos ou divisões de exércitos dos Bharatas. Apavorados pelo ruído das rodas da carruagem de Arjuna, já estão divididos em todas as direções. Vidyatri criou Arjuna como um destruidor que a tudo consome. Ele permanece em batalha como um inimigo, vomitando e espalhando enxames de setas. Quem é que o derrotará? 49. Sanjaya disse: o que foi proferido por ti, ó rei, em relação a Duryodhana é tudo verdade. Nada do que tu disseste, ó Senhor da Terra, é falso. Os Pandavas de energia incomensurável ficaram cheios de raiva ao verem Krishna, sua esposa de 103. Fama pura, trazida para o meio da assembleia. Ouvindo também aquelas palavras cruéis de Dussasana e Karna, eles ficaram tão enfurecidos, ó rei, que eles, eu suponho, não perdoarão os Kurus, em minha opinião. Eu soube, ó rei, como Arjuna satisfez em batalha por meio de seu arco o deus dos deuses, stano de 11 formas. O ilustre senhor de todos os deuses, o próprio Kapardin, desejoso de testar Falguna, lutou com ele, tendo assumido o disfarce de um Kirata. E foi então que os Lokapalas, para dar suas armas para aquele touro da raça Kuru, apareceram para ele de perícia que não se deteriora. Que outro homem sobre a terra, exceto Falguna, se esforçaria para ter uma visão daqueles deuses em suas próprias formas? É, ó rei, quem enfraquecerá Arjuna em batalha, que não pode ser enfraquecido pelo próprio Mahesvara, possuidor de 8 formas. Teus filhos, tendo arrastado Draupadi, e assim enfurecido os filhos de Pandu, trouxeram esta calamidade terrível e horripilante sobre si mesmos. Vendo Duryodhana mostrando suas coxas para Draupadi, Bhima disse com lábios tremendo: Patife, estas tuas coxas eu esmagarei com minha massa de descida violenta, no término de 13 anos. Todos os filhos de Pandu são os principais dos batedores, todos eles têm energia incomensurável, todos eles são versados em todos os tipos de armas. Por isso eles não podem ser derrotados nem pelos deuses. Enfurecidos pelo insulto oferecido à sua esposa, os filhos de Parita, incitados pela cólera, eu penso, mataram todos os teus filhos em batalha. Dhritarashtra disse: ó Oraiga, que injúria foi feita por Karna proferindo aquelas palavras cruéis para os filhos de Pandu. Não foi suficiente a inimizade que foi provocada por trazer Krishna para a assembleia. Como os meus filhos perversos podem viver, cujo irmão mais velho e preceptor não anda no caminho da retidão? Vendo-me desprovido de visão, e incapaz de me esforçar ativamente, meu filho Patife, ó Oraiga, acredita que eu sou um tolo, e não ouve as minhas palavras. Aqueles canalhas também que são seus conselheiros, Karna e Suvala e outros, sempre o auxiliam a satisfazer seus vícios, visto que ele é incapaz de compreender as coisas corretamente. As flechas que Arjuna de bravura incomensurável possa disparar levemente são capazes de consumir todos os meus filhos, sem falar das flechas que ele disparará impelido pela raiva. As flechas impulsionadas pelo poder dos braços de Arjuna e atiradas do seu arco grande, e inspiradas com mantras capazes de convertê-las em armas celestes, podem castigar os próprios celestiais. Ele que tem como conselheiro e protetor e amigo aquele castigador de homens pecaminosos, o Senhor dos 3 mundos, o próprio Hari, não encontra nada que ele não possa conquistar. Ó Sanjaya, é muito extraordinário em Arjuna que, como nós temos ouvido, ele tenha sido apertado por Mahadeva em seus braços. Aquilo também que Falguna, ajudado por Damodra, fez antigamente para ajudar Agni na queima de Kandava foi testemunhado por todo o mundo. Quando, portanto, Bhima e Parthivasudev da tribo Satvata ficarem enfurecidos, certamente os meus filhos junto com seus amigos e os
Suvalas não estarão à altura de lutar com eles. 104. 50. Janamejaya disse, tendo mandado os filhos heróicos de Pandu para o exílio. Essas lamentações, ó Milne, de Dhritarashtra eram completamente inúteis. Por quê? O rei permitiu que seu filho tolo do Duryodhana enfurecesse daquela maneira aqueles guerreiros poderosos, os filhos de Pandu. Conta-nos agora, ó Brahmane, qual era o alimento dos filhos de Pandu enquanto eles viviam nas florestas. Ele era da selva, ou era resultado de cultivo? Vaisampayana disse, aqueles touros entre homens, colhendo os produtos da selva e matando veados com flechas simples, ofereciam primeiro uma parte da comida para os brahmanes e eles mesmos comiam o resto. Pois, ó rei, enquanto aqueles heróis que manejavam arcos grandes viviam nas florestas, eles eram seguidos por brahmanes de ambas as classes, aqueles que cultuavam com fogo e aqueles que cultuavam sem ele. E havia 10.000 brahmanes snataka ilustres, todos conhecedores dos meios de salvação, a quem Yudhishthira sustentava nas florestas. E matando com setas rurus e os veados negros e outras espécies de animais puros da selva, ele os dava para aqueles brahmanes. E ninguém que vivia com Yudhishthira parecia pálido ou doente, ou estava magro ou fraco, ou estava melancólico ou apavorado. E o chefe dos Kurus, o rei virtuoso Yudhishthira, mantinha seus irmãos como se eles fossem seus filhos, e seus parentes como se fossem seus irmãos. E Draupadi de fama pura alimentava seus maridos e os brahmanes como se ela fosse sua mãe, e por último de todos ela mesma comia seu alimento. E o próprio rei se dirigindo para o leste, e Bhima em direção ao sul, e os gêmeos em direção ao oeste e ao norte, matavam diariamente com arco na mão os veados da floresta, por causa da carne. E foi assim que os Pandavas viveram por 5 anos nas florestas de Kamyaka, em ansiedade pela ausência de Arjuna. E ocupados todo o tempo em estudo e orações e sacrifícios. 51. Vaisampayana disse, aquele touro entre homens, Dhritarashtra, o filho de Anvika, tendo ouvido a respeito daquele extraordinário modo de vida, tão acima daquele dos homens, dos filhos de Pandu, ficou cheio de ansiedade e aflição. Tomado pela melancolia e suspirando pesadamente e ansioso, aquele monarca, dirigindo-se ao seu Oraiga Sanjaya, disse, ó Oraiga, eu não tenho nenhum momento de paz, nem durante o dia nem à noite, pensando no terrível mal comportamento dos meus filhos resultante do jogo, e pensando também no heroísmo, paciência, inteligência elevada, bravura insuportável, e no amor extraordinário uns pelos outros dos filhos de Pandu. Entre os Pandavas, os ilustres Nakula e Surdeva, de origem celeste e iguais ao próprio chefe dos celestiais em esplendor, são invencíveis em batalha. Eles são firmes no manejo de armas, capazes de atirar a uma longa distância, resolutos em batalha, de notável leveza de mão, de ira que não é facilmente abrandada, possuidores de grande perseverança, e dotados de energia. Possuidores da bravura de leões e irresistíveis como os próprios asvins, quando eles vierem para o campo de 105. Batalha com Bhima e Arjuna em frente eu vejo, ó Sanjaya, que os meus soldados serão todos mortos sem um restante. Aqueles guerreiros poderosos de origem celeste, aos quais ninguém se iguala em batalha, cheios de raiva pela lembrança daquele insulto a Draupadi, não mostraram clemência. Os guerreiros poderosos dos Vrisnis também, e os Panchalas de grande energia, e os próprios filhos de Parita, liderados por Vasudeva de coragem imbatível, destruíram as minhas legiões. Ó Oraiga, todos os guerreiros do meu lado reunidos não são competentes para suportar o ímpeto só dos Vrisnis quando comandados por Rama e Krishna. E entre eles se moverá aquele grande guerreiro Bhima de bravura terrível, armado com sua massa de ferro segurada no alto e capaz de matar todo herói
E acima do barulho será ouvida a vibração do Gandiva alta como o trovão do céu. O ímpeto da massa de Bhima e a vibração alta do Gandiva não podem ser resistidos por nenhum dos reis do meu lado. Será então, ó Sanjaya, que obediente como eu tenho sido a voz de Duryodhana, eu terei que me lembrar dos conselhos rejeitados dos meus amigos, conselhos que eu deveria ter escutado a tempo. Sanjaya disse, este foi um grande erro, ó rei, que embora capaz, tu, por afeição, não tenhas impedido o teu filho de fazer o que ele fez. O matador de Madhu, aquele herói de glória imperecível, sabendo que os Pandavas tinham sido derrotados nos dados, foi logo às florestas de Kamyaka e consolou-os lá. E os filhos de Draupadi também encabeçados por Drishtadyumna, e Virata, e Drishtaketu, e aqueles guerreiros poderosos, os Kekayas, todos foram lá. Tudo o que foi dito por esses guerreiros à visão do filho de Pandu derrotado nos dados foi descoberto por mim através dos nossos espiões. Eu também te disse tudo, ó rei. Quando o matador de Madhu encontrou os Pandavas, eles lhe pediram para si tornar o quadrigário de Falguna em batalha. O próprio Hari, assim pedido, respondeu a eles, dizendo, que assim seja. E até o próprio Krishna ao ver os filhos de Parita vestidos em peles de veado ficou cheio de raiva, e dirigindo-se a Yudhishthira, disse, aquela prosperidade que os filhos de Parita obtiveram em Indraprastha, e que, inalcançável por outros reis, foi vista por mim no sacrifício Rajasuya, no qual, além disso, eu vi todos os reis, até aqueles dos Vangas e Agas e Paudras e Odras e Cholas e Dravidas e Anjakas, e os chefes de muitas ilhas e países no litoral como também dos estados fronteiriços, inclusive os soberanos dos Sinhalas, os bárbaros Lekshas, os nativos de Lanka, e todos os reis do oeste às centenas, e todos os chefes da costa, e os reis dos Palavas e os Daradas e as várias tribos dos Kiratas e Yavnas e Sakras e os Araunas e China e Tucaras e os Sindhavas e os Jagudas e os Ramatas e os Mundas e os habitantes do reino das mulheres e os Tanganas e os Kekayas e os Malavas e os habitantes de Casmira. Com medo da destreza das tuas armas, presentes em obediência ao teu convite, realizando vários serviços, aquela prosperidade, ó rei, tão instável e que serve ao inimigo no momento, eu devolverei para ti, privando o teu inimigo da sua própria vida. Eu, ó chefe dos Kurus, ajudado por Rama e Bhima, e Arjuna e os gêmeos e Akrura e Gada e Shava e Pradyumna e Alka e o heroico Drishtadyumna e o filho de Sisupala, matarei em batalha no decorrer de um dia do Duryodhana e Karna e do Sasana e o filho de Suvala e todos os outros que possam lutar contra nós. E tu, ó Bharata, vivendo em Hastinapura junto com teus irmãos, e tirando do partido de Dhritarashtra a prosperidade da qual eles 106 estão desfrutando, governarás esta terra. Essas mesmas, ó rei, foram as palavras de Krishna para Yudhishthira, que, na conclusão do discurso de Krishna, dirigiu-se a ele naquela reunião de heróis e na audição de todos aqueles guerreiros valentes, liderados por Drishtadyumna, dizendo, ó Janardana, eu aceito essas tuas palavras como verdade. Ó tu de braços poderosos, no entanto, mata os meus inimigos junto com todos os seus seguidores no término de 13 anos. Ó Kesva, promete isso realmente para mim. Eu prometi na presença do rei viver na floresta, como eu estou vivendo agora. Concordando com essas palavras do rei Yudhishthira o justo, seus conselheiros encabeçados por Drishtadyumna logo acalmaram o enfurecido Kesva com palavras gentis e expressões adequadas para a ocasião. E eles também disseram para Draupadi de atos puros na audição do próprio Vasudeva, estas palavras, ó Senhora, por causa da tua fúria, Duryodhana perderá sua vida. Nós prometemos isso, ó tu de aparência formosíssima. Portanto, não sofras mais. Ó Krishna, aqueles que escarnecerão de ti, vendo-te obtida nos dados, colherão os frutos de sua ação.
Animais e aves. Predadores comerão sua carne, e escarnecerão deles desta maneira. Chacais e urubus beberão seu sangue. Ó Krishna, tu verás os corpos daqueles canalhas que te arrastaram pelo cabelo prostrados ao chão, arrastados e comidos por animais carnívoros. Aqueles também que te causaram dor e te desrespeitaram. Jazerão na terra privados de suas cabeças, e a própria terra beberá o seu sangue. Esses e outros discursos de vários tipos foram proferidos lá, ó rei, por aqueles touros da raça barata. Todos eles são dotados de energia e coragem, e marcados com as marcas da batalha. No término do 13º ano, aqueles guerreiros poderosos, escolhidos por Yudhishthira e encabeçados por Vasudeva, virão para o campo de batalha. Rama e Krishna e Dhananjaya e Pradyumna e Shanva e Yudhana e Bhima e os filhos de Madri e o príncipe Kekaya e os príncipes Panchala, acompanhados pelo rei de Matsya, esses todos, heróis ilustres e célebres e invencíveis, com seus seguidores e tropas, virão. Quem, desejando viver, enfrentará a eles em batalha, parecendo leões furiosos de jubas eretas. Dhritarashtra disse, o que Vidura me disse no momento do jogo de dados: se tu procurares, ó rei, derrotar os Pandavas, nos dados, então certamente um derramamento de sangue terrível terminando na destruição de todos os Kurus será o resultado e eu penso que está prestes a ser realizado. Como Vidura me disse no passado, sem dúvida uma batalha terrível se realizará, logo que o período prometido dos Pandavas terminar. Fim da parte 03. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original. Por Kizari Mohangaguli de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais, para a inclusão de marcadores, para a colocação das notas em seus lugares adequados, aos pés das páginas, e a correção do aviso abaixo. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliet Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto. Asterisco. Esse é o nome ortodoxo do terceiro Parva, chamado erroneamente de Vanaparva nos manuscritos do Norte e nas edições modernas. Os manuscritos do Sul aderem mais sucessivamente aos nomes mais antigos. V.S. Sukshankar, Crítica aos Taldes in the Mahabharata.